Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Agenesa. Nós paramos na última aula no artigo 2º, tratando sobre a competência da Agenesa, né? A competência geral da Agenesa. E hoje nós iremos dar continuidade com o regimento interno, o estudo do regimento interno da Agenesa, agora com o artigo 3º, que vai tratar da estrutura, melhor dizendo, da composição e organização da Agenesa. Então, esse artigo 3º, ele nos mostra como é organizada ou como é estruturada a Agenesa, tá certo? Então, como vocês veem aí na tela, né, nessa nova modalidade de aula nossa, e aí o texto já fica aí na tela, fica até melhor para vocês. Então, nós vemos que a agenesa, ela é composta basicamente por três órgãos, tá certo? Então, você já vai marcando aí três órgãos. O primeiro vai ser o conselho diretor, como vocês veem aí, inciso primeiro. Conselho diretor é representado pela sigla CODIR. Depois, a presidência, né, representado pela sigla PRESE. E mais na frente, inciso terceiro, vocês vão ver aí que vai ser a Secretaria Executiva, tá certo? Secretaria Executiva, representada pela sigla SESEX, ok? Secretaria Executiva. Aí é o seguinte, dentro de cada órgão, vocês podem ver aí, existe uma subdivisão, né, uma subclassificação, outros órgãos que se dividem, né, ou subdividem dentro de cada órgão. Então, dentro do Conselho Diretor, nós vamos ter o órgão chamado assessor de conselheiro, certo? Aí vamos para a presidência, vamos ter aí, dentro da presidência, 5 órgãos, né, que dividem aí esse órgão da presidência. Então, em primeiro lugar, vamos ter a assessoria de relações internacionais, né, representada pela sigla ASRIN. Depois vamos ter a procuradoria, que é representada pela sigla PROC. Depois a auditoria de controle interno, representada pela sigla AUDIT, né? Em quarto lugar, a chefia de gabinete. Em quinto lugar, o assessor especial, certo? Aí vem o terceiro órgão, que é a Secretaria Executiva, que é subdividida pela Assessoria de Informática, depois pela Ouvidoria, depois pelas Câmaras Técnicas, e aí dentro das Câmaras Técnicas existe outra classificação, que são as câmaras de energia, câmara de saneamento, câmara de política econômica e tarifária, câmara de resíduos sólidos, certo? Então, são basicamente 4 câmaras técnicas: câmara de energia, saneamento, política econômica e tarifária e câmara de resíduos sólidos. Em quarto lugar, vamos ter aí as superintendências, que também são divididas. Tudo isso dentro da Secretaria Executiva, certo? Então, vamos ter as superintendências, que são divididas em superintendência administrativa, depois vem assessoria de recursos humanos, assessoria e comissões permanentes de licitação e pregão. Aliás, esses dois, né, eles são divididos dentro da superintendência administrativa. Então, vamos ter a assessoria de recursos humanos e as comissões permanentes de licitação e de pregão. Então, dentro da superintendência administrativa. Depois vem a superintendência orçamentária e financeira, 4.2, que é dividida em assessoria de contabilidade, tá certo? Então, essas são as subdivisões de cada órgão da Agenesa. Lembrando que são 3 órgãos, como eu já falei,
conselho diretor, presidência e secretaria executiva. É importante estudar isso aqui. O que é importante estudar nessa parte aqui é a questão da composição, certo? Vamos ter dentro de cada órgão desse aí, nós vamos ver mais na frente, cada órgão vai ter a sua composição, que é por quantos membros é formado, entendeu? Quantos membros é formado aquele órgão, e principalmente as suas competências. Então, cada órgão desse aí tem a sua função geral principal, né? E tem as suas competências. Então, nós iremos ver isso mais na frente. Agora, artigo 4º, né? Vamos ver o que é que diz aqui o artigo 4º. O artigo 4º vai dizer, ou vai tratar já do primeiro órgão que nós vamos ter aí, que é o Conselho Diretor. Então, como eu acabei de falar, né? Um dos órgãos principais aqui, ó, voltando para vocês lembrarem, Conselho Diretor, tá certo? Então, agora a gente vai tratar da composição e das competências desse órgão principal, que é o Conselho Diretor. O Conselho Diretor, ele será formado, como diz aí no artigo 4º, por 5 conselheiros indicados pelo governador do estado e por este nomeados uma vez aprovados, após audiência pública pela Assembleia Legislativa, cabendo a um deles a presidência do Conselho, também por indicação do governador do estado, certo? Então, veja que este artigo 4º, ele está recheado de várias características importantes e relevantes. Então, nós vamos ter aí que o artigo 4º, ele é formado, primeiro, o Conselho Diretor é formado por 5 conselheiros, certo? Então, é o número que você tem que gravar, 5 conselheiros. Em segundo lugar, esses 5 conselheiros devem ser indicados pelo governador do estado. Então, é a segunda característica que você deve gravar aí. Em terceiro lugar, eles devem ser aprovados após audiência pública pela Assembleia Legislativa. Então, quem dá a aprovação do Conselho Diretor é a Assembleia Legislativa. Então, já tenho 3 informações aí. É assim que se estuda legislação, certo? Gravando as informações essenciais, mais importantes. Então, eu tenho composição, 5 conselheiros. Depois tenho que quem indica é o governador, mas quem aprova é a Assembleia Legislativa, certo? Muito bem. Artigo 5º, vamos ter que os cargos dos conselheiros são de dedicação exclusiva, certo? Dedicação exclusiva. O que significa isso? Significa que eles não podem ter outros cargos públicos, né? Outros cargos em outras empresas, enfim, não podem trabalhar em outras empresas, certo? São de dedicação exclusiva, aí complementa aí o restante do artigo, né? Vedada qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente admitidas, certo? Então, em regra, eles não podem acumular cargos, não podem ter 2 cargos públicos. Todavia, existe aquela regra, aquela exceção, na verdade, a respeito da acumulação que está lá no artigo 37, não é isso? Artigo 37 da Constituição, a partir do artigo 37 da Constituição Federal, a respeito da acumulação dos cargos públicos, certo? Então, quando for naquelas situações, então o conselheiro diretor, né, ele poderá acumular cargos, certo? Então, preste atenção aí que é exceção, né? E as bancas adoram exceções, principalmente a FGV. Artigo 6º, o Conselho Diretor indicará anualmente, preste atenção aos períodos, né? Anualmente, um de seus integrantes para assumir a presidência nas ausências e impedimentos do presidente, podendo mesmo ser reconduzido
uma única vez por igual período. Olha aí, mais uma vez, informação relevante. Essas informações geralmente que são mais relevantes, como prazos, exceções, eu sempre deixo em destaque, certo? Nem todas as aulas nós iremos ter, as próximas aulas a gente não vai ter os slides assim, né, já com destaque, mas durante as aulas eu vou estar destacando cada informação importante, porque dá para eu utilizar aqui na hora que estiver explicando, certo? Então, de toda forma, vocês vão observar as informações destacadas. Então, primeiro, o período vai ser anualmente. Segundo, para assumir a presidência nas ausências e impedimentos. Então, quais são as situações? Ausências e impedimentos. Outra informação importante é o que diz respeito aí, podendo mesmo ser reconduzido uma única vez. Preste atenção a esse período, única vez, né, por igual período. Então, só pode ser reconduzido uma vez só, certo? Seguindo, temos agora o artigo 7º, né, que trata da hipótese de interrupção de prazo. O artigo 7º diz que quando, por qualquer razão, a composição do conselho reduzir-se a um número de conselheiros inferior ao quórum mínimo para a instalação de sessões regulatórias públicas, conforme estabelecido no artigo 59 deste regimento, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os prazos fixados nos atos de outorga e em dispositivos legais e regulamentares para pronunciamento da agenese, reiniciando-se a respectiva contagem por inteiro após a recomposição do quórum, certo? Então, isso aí fala de hipótese de interrupção de prazos, né? Quando se reduzir, né, um número de conselheiro inferior ao quórum mínimo para a instalação de sessões regulatórias. Então, os prazos serão automaticamente interrompidos, ok? Só uma informação não tão relevante assim, né? Agora o artigo 8º. A gente viu as competências do Conselho Diretor, aliás, vimos a composição do Conselho Diretor e agora vamos ver as competências do Conselho Diretor. Artigo 8º diz que compete ao Conselho Diretor, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e neste regimento, exercer, inciso primeiro, exercer o poder regulatório da agenesa nas áreas de sua competência. Então, essa primeira competência aí é uma competência, digamos, de cunho geral, né? Exercer o poder regulatório. Tem uma amplitude aí essa expressão, pode ser com várias coisas, né? Que são competências da agenesa, no sentido geral. Lembrando que a agenesa é uma autarquia, né? Dentro da classificação que nós vimos na primeira aula sobre a administração pública indireta, né? Formada por autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, a agenesa se enquadra ali no âmbito das autarquias, sendo que as autarquias são divididas em agências executivas e agências reguladoras. No caso da agenesa, ela é uma agência reguladora e por isso ela possui o chamado poder regulatório, que é de regular, de fiscalizar, de estabelecer normas para as empresas, certo? E uma determinada mediação, não necessariamente mediação, mas um elo entre as empresas prestadoras de serviços e o poder concedente, tá certo? Que no caso é o Estado, nesse caso aí da agenese, o Estado do Rio de Janeiro. Segundo, dirimir como instância administrativa definitiva. Preste atenção, essas expressões são importantes. A agenesa é uma instância administrativa definitiva. No caso, o Conselho Diretor
é uma instância administrativa definitiva para dirimir. Digo que é dirimir. Dirimir é pacificar, é resolver quaisquer conflitos, certo? Conflitos, é claro, dizem respeito à questão das competências da Genesa. Então, geralmente os órgãos subalternos que têm algum conflito, então vão remeter esse conflito ao conselho diretor que vai dirimir esse conflito. Então, conflitos envolvendo o poder concedente, né? Como eu acabei de falar, o poder concedente é quem? O Estado do Rio de Janeiro ou o permitente, os concessionários ou permissionários, que nesse caso são as empresas prestadoras de serviço que figuram como concessionárias ou permissionárias. Então, de serviços públicos na área de energia e saneamento básico, que é a área da Genesa, né? E os respectivos usuários, excetuados os serviços públicos de energia elétrica. Tá vendo? Mais uma exceção aí, né? Serviços públicos de energia elétrica não vai ser competência do Conselho Diretor, tampouco da Genesa, ok? Então, somente energia e saneamento básico. Terceiro lugar, deliberar sobre pleitos de reajuste ou revisão de tarifas. Então, quando houver pleitos aí, pleito significa discussão, né? Discussão, conflitos, alguma polêmica a respeito de um aumento de uma tarifa, no caso de pagamento de energia, luz elétrica, ou de pagamento de abastecimento, né? Então, nesse caso, né, quem é que vai deliberar, quem é que vai tratar, discutir sobre essas discussões a respeito de reajuste e revisão de tarifas, né, de serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados? Vai ser também o Conselho Diretor. Em quarto lugar, zelar pelo fiel cumprimento dos contratos de concessão, né? Então, como já vimos, existe de um lado o poder concedente, do outro lado as empresas prestadoras de serviços, e para que exista uma prestação de serviço por concessão ou por permissão, é necessária a formação de contrato. Então, quando se forma um contrato, né, espera-se que ambas as partes cumpram as suas cláusulas, as cláusulas dos contratos. Então, nesse caso, quem é que vai zelar pelo fiel cumprimento dos contratos de concessão? Vai ser o Conselho Diretor. Quinto lugar, disciplinar o procedimento de aplicação das penalidades, né? Quem é que vai observar como vai ser aplicada determinadas penalidades? Então, quando empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, descumprem com as suas... descumprem com o pagamento, por exemplo, ou descumprem com existe falha na prestação do serviço que elas se comprometeram no contrato a realizar. Quem é que vai disciplinar acerca da aplicação de determinada penalidade para aquela empresa? Vai ser o Conselho Diretor, certo? Sexto lugar, tomar decisões, certo? Isso é importante porque nem todos os órgãos têm essa competência de tomar decisões. Então, observe aí, mais na frente, os outros órgãos, de outras competências dos outros órgãos, se existem a eles essa competência de decisões. É por isso que eu já deixo em destaque para você gravar. Caso caia uma questão tratando sobre tomar decisões, pode ser unicamente do Conselho Diretor. Agora, decisões sobre o quê? Temos mais aqui na frente. Expedindo os seguintes atos, certo? Quais são os atos? Deliberações, instruções normativas e orientações, né? Orientações sobre determinado serviço, né? Instrução normativa vai ser, no caso, determinada regra, né? Disciplinas, normas de funcionamento, né? Sobre determinado serviço, e
No caso, deliberações é tratando, explicando sobre determinado assunto. Agora vamos ao inciso 7. Expedir normas, regulamentos, instruções, está aqui para baixo, circulares, né, comunicados e quaisquer outros instrumentos relativos à atividade regulatória da Genesa. Então, veja que o conselho diretor é que tem essa competência de expedir normas, né, que não são necessariamente leis, certo? Então, são normas, né, que tratam sobre o funcionamento, regras, né, de funcionamento, de aplicação, de possíveis infrações, de penalidades, né, que podem ser aplicadas. Então, é competência do conselho diretor, né, é claro, a respeito do serviço de energia e saneamento básico. Em oitavo lugar, aprovar a política de contratação de serviços de terceiros, incluindo aqueles de natureza técnica, necessários ao exercício da atividade regulatória da Genesa, certo? Então, nós vamos ter aí a política de contratação de serviços de terceiro. Então, como vai ser realizada essa contratação de serviços? Como vai ser feita essa contratação de serviços, né? Quais são, por exemplo, as etapas, né? Quais são os requisitos para que as empresas possam se candidatarem, né, a serem prestadoras de serviços? Quais são os prazos, né? Quais são as propostas que devem ser aceitas pelas empresas, né, que vão prestar ou que pretendem prestar determinado serviço? Então, quem aprova a política de contratação de serviços de terceiros é também o conselho diretor. Inciso 9, autorizar a contratação de trabalhos, estudos técnicos e pesquisas de opinião com o objetivo de subsidiar a Genesa no desempenho de sua função regulatória, certo? Então, estudos técnicos, pesquisas, trabalhos de opinião para melhorar cada vez mais o desempenho da função regulatória da Genesa. Inciso 10, decidir sobre a aquisição e alienação de bens imóveis. Preste atenção, porque aí até então só está tratando de bens imóveis e até agora não vimos bens móveis, né? E locação de instalações funcionais. Então, quem decide sobre a aquisição é adquirir, né? Comprar, passar a ter bens imóveis, né? Prédios geralmente, né? E alienação pode ser venda de bens que faz parte do patrimônio da Genesa, né? Bens, como é que pode dizer? Alienação, no caso, pode ser venda e pode ser também troca, né, de bens. E locação de instalações funcionais, né? Nem sempre uma empresa consegue comprar um prédio, um terreno, um edifício, mas aí ela pode também estar locando aquele estabelecimento, aquela instalação. Inciso 11, vamos estabelecer as diretrizes regulatórias da Genesa. Então, como a Genesa deve funcionar, né? Isso são diretrizes, certo? Como determinado empresa, determinado órgão funciona. Então, quem é que estabelece essas diretrizes regulatórias? É o conselho diretor, certo? Temos ainda o inciso 12, aprovar a abertura e homologar ou adjudicar. Homologar significa confirmar. Homologar, nesse caso aí, adjudicar também tem esse sentido de confirmar, tá certo? Então, confirmar o quê? Os resultados das licitações na modalidade de tomada de preços, certo? Então, ela não funciona como uma empresa, uma agência reguladora, então ela vai confirmar, vai ser a competência, no caso do conselho diretor, é quem vai confirmar aí essa licitação na modalidade de tomada de preço. Cuidado que a banca pode tentar mudar, nesse caso aí, se houver uma questão sobre essa competência, a banca pode tentar mudar aí a modalidade, né, da licitação, certo? Então veja que é só na modalidade aqui em cima tomada de preço, mais abaixo nós vamos ter
para os valores do valor atualizado da linha A, inciso 1º, artigo 23 da Lei 8.666/93 e nas demais outras modalidades aqui de concorrência, concurso, pregão e leilão, certo? Essas modalidades, lembrando, é da antiga, né, lei de licitações. Lembrando que a nova lei de licitações, né, ela trouxe outras modalidades. Acredito que só mais 2 modalidades. Então, prestar atenção, uma delas é o diálogo competitivo, né? Para não estar trocando aí e querer lhe confundir na questão. Então, agora o inciso 13, ratificar as inexigibilidades ou dispensas de licitações aprovadas pelo Conselho Presidente para valores superiores ao valor atualizado da linha A do inciso 2º do artigo 23 da Lei de Licitações, Lei 8.666/93. Então, hipóteses de inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação, né? Ratificar, nesse caso aí, confirmar, certo? Diferente de retificar, que é corrigir. Então, ratificar aí é confirmar as inexigibilidades, né? As hipóteses onde não se é exigida a licitação e as hipóteses onde se dispensa a licitação conforme a linha A do inciso 2º do artigo 23 da Lei de Licitações. Então, ele traz aqui, né, eu trouxe aqui um quadrinho só para complementar aí, certo? Que no caso vai ser convite, modalidade convite até R$80 mil. Então, nesse caso aqui, quando for hipótese de dispensa ou inexigibilidade, vai ser competência do Conselho Diretor ratificar, que quer dizer confirmar. Inciso 14, né? Isso, exercer a iniciativa do processo que alude ao artigo 13 da Lei Estadual 4556 de 2005, no que tange ao afastamento do conselheiro do respectivo cargo. Então, iniciar o processo. Quando se tratar de afastamento de conselheiro do Conselho Diretor, a quem compete a iniciativa desse processo de afastamento é ao Conselho Diretor. Inciso 15, aprovar a contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, é o Conselho Diretor quem aprova contratação de pessoal por prazo determinado quando for necessidade, e aí tem um requisito aí, tá certo? Está em destaque, já para você ver que o requisito é necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesses casos, o Conselho Diretor é o competente para isso. Inciso 16, aprovar o plano de cargos, salários, servidores da agência e a abertura dos respectivos concursos públicos. Veja, esse concurso público que acabou de abrir, né? Foi competência desse Conselho Diretor esta abertura desse concurso, certo? E também a questão do plano de cargos e salário dos servidores. Inciso 16, aliás, inciso 17, vamos ter aprovar o plano plurianual e o orçamento da agência, certo? A ser incluído nos projetos de lei, plano plurianual e do orçamento do Poder Executivo. Então, ele vai analisar, né, ele vai elaborar, melhor dizendo, o seu plano plurianual. O que é o plano plurianual? É o plano que trata sobre todos os gastos, os possíveis gastos e despesas que vão ter dentro da empresa, dentro da agência, certo? E ele vai remeter isso ao Poder Executivo. Tudo que dizer respeito ao orçamento da agência vai ser elaborado pelo Poder, aliás, vai ser elaborado pela agência, pelo Conselho Diretor, para remeter ao Poder Executivo. O inciso 18, temos constituir grupos de trabalho e comissões especiais para executar trabalhos visando subsidiar o
atendimento às funções regulatórias da Agenesa. Então, nesse caso, né, o Conselho Diretor vai criar grupos de trabalho, comissões especiais para executar determinados trabalhos, né, e para que possa executar, né, a função regulatória da Agenesa. Então, ele tem essa competência para criar grupo de trabalho e comissões especiais. Inciso 19, exercer o poder disciplinar. Nós já vimos poder regulatório, já vimos também o poder, acredito que o poder de polícia, né, que são poderes, né, administrativos que são atribuídos à administração pública, seja ela de forma direta, seja ela de indireta. Nesse caso, aqui, como é a Agenesa, então é a administração pública indireta. Então, nós vamos ter todos os poderes que são atribuídos à administração pública vão ser também atribuídos à Agenesa, inclusive o poder, nesse caso aqui, disciplinar. O poder disciplinar é o poder de aplicar, né, sanções, certo? De emitir normas e aplicar sanções quando determinada empresa estiver infringindo alguma regra, né? Ou até os seus próprios empregados também estiverem infringindo alguma norma, né? Alguma regra que esteja sendo ilegal. Então, procedendo inclusive ao afastamento, né, de servidores obedecidas às normas legais em vigor. Então, nesse caso, ele vai aplicar punições, né, penalidades aos servidores e também a outras empresas. Inciso 20, aprovar e modificar este regimento interno, bem como dirimir dúvidas a respeito de sua interpretação e deliberar sobre casos omissos. Ok, pessoal? Então, aqui nós terminamos a segunda aula, que trata sobre o Conselho Diretor, né, a composição, a estrutura e organização da Agenesa. Depois, já adentramos ao nosso primeiro órgão, que é o Conselho Diretor, né, e as suas competências, tá certo? Então, nós iremos parar por aqui e eu aguardo você na próxima aula, continuando com os demais órgãos e as demais competências. Até lá!